Então, vamos lá, galerinha, continuando a correção, tá bom? Na questão 3, da página 29. Letícia e Juliana estão fazendo um convite de aniversário. Até agora, Juliana confeccionou 3/8 do total. Que elas deveriam fazer, né? E Letícia, 1/6. Que fração representa a quantidade de convite que elas fizeram juntas? Então, é 3/8 mais 1/6. Ok? Denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer o quê? O MMC, de 8 e 6. Menor número que eu consigo dividir 8 e 6 seria por quem? Por 2. 8 dividido para 6 é igual a 4 e 6 dividido para 2 é igual a 3, né? Eu coloco por 2 novamente. Porque tem um número aqui que divide por 2, que é quem? O 4. Então fica 2 e 3. O 3 eu repito porque o 3 não tem como ser dividido por 2. Qual o menor número que eu consigo dividir 2 ou o 3? Seria por quem? O próprio 2. Aí fica 1 e repito o 3. E o único divisor que eu consigo dividir o 3 seria por quem? Por ele mesmo. Então fica 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 igual a 24. Eu vou apagar aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e corrigirem, tá bom? Então aqui vai ficar igual 24 mais 24, que é o nosso novo denominador. 24 dividido para 8 é igual a quanto? Igual a 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Esse aqui equivale à primeira fração, esse aqui equivale à segunda fração. Aqui é a primeira fração e aqui é a segunda, tá bom? 24 dividido para 6 é igual a quanto? Igual a 4. 4 vezes 1, próprio 4. Repito o denominador, porque agora os denominadores são iguais. E 9 mais 4 é igual a quanto? Igual a 13. Portanto, essa fração representa a quantidade de convites que Juliana e Letícia fizeram juntas, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Qualquer coisa, pausem para copiar. Nessa questão 4, é de um fluxograma, tá? Que representa passo a passo de como realizar a subtração de frações. Porém, ele vai estar incompleto e vocês precisam completar. No primeiro bloquinho, algumas das frações estão na forma de números mistos ou de número natural. Se sim, a gente precisa fazer o quê? Transformar os números mistos ou naturais em frações. O segundo bloquinho, as frações têm o mesmo denominador? Se caso não tiverem, a gente vai ter que fazer o quê? Encontrar as frações equivalentes ou ter que fazer o MMC para poder igualar os denominadores, tá bom? E o terceiro bloquinho, é possível simplificar o resultado? Se sim, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo divisor comum, tá? Até chegar na fração irredutível. Lembrando que aqui os números são best friend forever. A gente só pode fazer uma coisa com o numerador se o denominador também for. Ou vice-versa. A gente só pode fazer uma coisa com o denominador se o numerador também for. Questão 5. Carlos foi contratado para pintar o muro em 3 dias. Ao fim do primeiro dia, ele havia pintado isso daqui, tá? Essa fração. No segundo dia, ele pintou mais 3/8. Que fração representa a parte do muro pintado nos 2 primeiros dias? A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar o MMC ou procurar frações equivalentes, tá bom? Tia, mostra aí pra gente como é que encontra em formas de frações equivalentes. Vamos lá. A gente vai estar aqui. 5/12, 5/12 e 3/8. A gente vai encontrando, ó. Multiplica por 2 e multiplica por 2. Quanto é 5 vezes 2? 10. Opa. E 12 vezes 2 é igual a 24. Vamos lá novamente.
Agora vamos fazer com 3/8, tá bom? Multiplicar por 2 e por 2 também. 3 vezes 2 igual a 6. 8 vezes 2 igual a 16. Aí vamos multiplicar agora por 3. Por 3 e por 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E 8 vezes 3 é igual a 24. Cheguei a algum momento que os dois são com os denominadores iguais? Cheguei, ó. Aqui e aqui. Ou seja, acabei de encontrar as frações equivalentes dessas duas frações. A gente coloca aqui as que tiveram os denominadores iguais, que no caso é quanto? Essa mais 9, 24 avos. Agora vamos somar. Coloco 24 embaixo, né? Repito novamente. E quanto é 10 mais 9? É igual a 19. Portanto, essa fração aqui representa a parte do muro que foi pintada, ok? Vamos lá para a sexta questão da página 31. No item A, pinte 3/8 da figura e representa a quantidade por meio de uma fração. 3/8 equivale a quanto? A 5, certo? 3 em cima e 8 embaixo. Porque minha figura foi dividida no total em 8 partes, mas eu só pintei 3, tá bom? Item B. Eu pintando a figura todinha, eu fico com quanto? Com 8 oitavos. Que fala assim, ó. Pinte 8/8 da figura e representa a quantidade por meio de uma fração. Então tá aqui. Item C. Pinte 8/8 da primeira figura. Pronto. No item C. Depois representa a quantidade total por meio de um número misto. Então tá aqui. Eu tenho 8/8 mais 2/8, que é igual a 10/8. Como é que eu vou transformar esse número misto? A gente faz da seguinte forma, tá aqui, né? 10/8. A gente coloca aqui embaixo, repete o denominador, ó. Repete o denominador. Coloca aqui ao lado o tanto de números que a gente multiplicando por 8, a quantidade que a gente multiplica o 8, que chega próximo ou igual a 10. Seria por quem? Pelo 1, né? 8 vezes 1, 8. E quando é que fica faltando para chegar em 10? Fica faltando 2. Então, tá aqui minha forma de fração mista. Também tem esse outro método, ó, se vocês quiserem fazer. 8/8 é a mesma coisa que eu tiver um bloco pintado inteiro. Então, ele representa 1. Se eu for dividir 8 por 8, fica 1. Mais 2/8. Pronto. Tá bom? Na questão 7. Contorne as frações que representam números maiores que um inteiro. Em seguida, represente por meio de desenhos e escreva suas formas mistas. 7/6. Mesma coisa de que? Eu tinha 6 bloquinhos de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, porque tá falando que o meu total foi dividido em 6 partes. Mas tinha em cima tá falando que eu pintei 7. Então é porque tinha 2 bloquinhos de 6, tá? Pra poder completar os 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que tá dividido em 6? Porque ela falou embaixo que o meu denominador indica quanto o meu total foi dividido. Ou seja, se é 6, então o meu total foi dividido em 6 partes. Aí eu pintei essa, pintei essa, pintei essa, pintei essa, pintei essa, pintei essa e pintei essa, tá? Então essa é a forma de desenho. Como é que eu vou transformar isso em fração mista? Tá aqui, né? 7/6. A gente pode fazer daquela seguinte forma. Repete o denominador. Coloca aqui ao lado quantas vezes eu preciso multiplicar o 6 para chegar perto ou próximo, ou chegar próximo ou igual a 7. Seria por quem? 1 vezes 6, né?
que dá 6. E quanto fica para chegar em 7? Fica faltando 1. Então, tá aqui minha forma de fração mista. Vocês também poderiam fazer dessa seguinte forma. Separar. Se eu tenho 7/6, eu sei que foram 6 bloquinhos, ó, pintados de 6, porque meu total foi dividido em 6. Mas, aqui eu pintei quantos? Apenas um de 6 bloquinhos. Então, vamos lá. Quanto é 6 dividido para 6? É igual a 1. Mais 1/6. Porque esse 1 aqui, ele indica que meu bloquinho todo foi pintado, tá bom? Então, tá aqui. Galerinha, nas próximas aulas a gente vai ficar tendo vídeos de correção, tá bom? Qualquer coisa, por favor, perguntem.